Olá, amigos! Estamos juntos mais uma vez para mais um estudo da lição. E a lição de hoje traz como título Uma esposa para Abraão. Porém, antes de nós avançarmos, convido você a falar com Deus neste momento. Falemos com o Senhor. Senhor Deus, ilumina nossa mente, conduza-nos nesta reflexão, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Uma esposa para Abraão. É interessante que o final do capítulo 24, no versículo 67, nós encontramos ali Isaac sendo consolado, casando-se com Rebeca. Ele sofreu muito, foi muito afetado com a morte de Sara, sua mãe, e o texto bíblico diz que somente foi consolado após casar-se com Rebeca. É interessante que, na sequência, o capítulo 25 inicia-se com o casamento de Abraão com Quetura. Provavelmente ali o verso 24 era, na realidade, uma introdução, né, deste evento. Na realidade, o que acontece é que Abraão também foi muito afetado com a perda de Sara. Imagina, o relato bíblico mostra que Abraão foi chamado por Deus aos 75 anos de idade. E provavelmente naquela ocasião Sara tinha cerca de 65 anos de idade. Eles tinham uma diferença de 10 anos mais ou menos. Sendo assim, desde que ela surge no cenário bíblico até a sua morte, com 127 anos de idade, ela esteve casada com Abraão somente nesse período por 62 anos de idade. Então é bem provável que Sara tenha vivido ao lado de Abraão por mais de 100 anos, por mais de um século. Já imaginou que casamento durável? E realmente é difícil esquecer, apagar alguém da memória dessa forma. E aí nós vemos então Abraão casando-se novamente, casando-se com Quetura com quase 140 anos de idade. E sabe o que é interessante? Nós temos aqui alguns indícios na palavra de Deus, né, que a Quetura poderia ser a concubina e poderia ser a própria Agar. Há alguns estudiosos que defendem essa tese, mas não está explícito, não há um texto explícito dizendo isto. Porém, eu quero chamar a sua atenção para o seguinte fato: Quetura deu filhos a Abraão, assim como Agar também deu filhos a Abraão. E é interessante que tanto de Quetura como de Agar surgiram nações, surgiram povos. E aqui nós vemos o cumprimento da promessa de Deus de que Abraão seria pai de muitas nações. De fato, ali nós podemos ver que a mudança do nome, né, de Abrão para Abraão, pai de muitos povos, de muitas nações, realmente se cumpriu cabalmente. Agora, é importante mostrar que, embora Abraão tivesse filhos com outras concubinas, com a Quetura, com Agar, nós vemos ali o texto mostrando claramente que o filho da promessa era Isaac. Tanto é que aqui no versículo 5 do capítulo 25 é dito que Abraão deu tudo o que possuía a Isaac. Deu tudo o que possuía a Isaac. Embora Isaac ele não fosse o primogênito de Abraão, ele era o primogênito, na realidade ele era o único filho de Abraão com Sara, que era o filho da promessa, porque o filho mais velho de Abraão era Ismael. Mas para Abraão e para Sara e para Deus, Isaac era o escolhido. Isaac era tido como o primogênito de Abraão, o filho da aliança, o filho da livre, como diz Paulo. E é interessante o fato que no versículo 6 diz que aos filhos das concubinas que tinha, deu eles presentes. E mais um detalhe: ainda em vida, os separou de seu filho Isaque,
enviando-os para a terra do Oriente. Abraão, ainda em vida, tomou todo o cuidado, mais uma vez, todo o cuidado, para que nada impedisse que a promessa ou afetasse, o cumprimento da promessa na vida de Isaac. Chama a sua atenção para esse detalhe, mostrando mais uma vez aqui a escolha de Deus. Deus determinou que a promessa se cumprisse em Isaac. Bom, e eu encerro agora no versículos 7 e 8 do capítulo 25, mostrando aqui que Abraão, ele descansa então, ele morre aos 175 anos de idade, com uma idade bem avançada. E aqui então descansa, ele expirou, o fôlego de vida voltou para Deus e o pó, o corpo, voltou à terra como era. Descansou Abraão, um grande exemplo de fé, provavelmente o maior exemplo do Antigo Testamento. Nós vimos na vida de Abraão uma pessoa que atendeu o chamado de Deus. Embora Abraão tivesse os seus erros e acertos, o que fez dele realmente uma pessoa notável foi a sua fé. E de acordo com a palavra de Deus, no capítulo 15, versículo 6, ele creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Nós podemos seguir o mesmo exemplo de fé de Abraão, crendo no Senhor. E se crermos em Deus, seremos justificados. Que Deus te abençoe. Forte abraço e até a próxima.